Resumão da Champions e a volta das semifinais colocou um time podendo ser bicampeão e outro voltando à finalíssima depois de 20 anos. E a gente começa com o Arsenal contra a Atlético. Depois de um jogo movimentado em Madrid com direito a 2 pênaltis, o Arsenal pegou o Atlético em casa com uma baita festa e um bandeirão ali, um tifo, né? Depois de renovar as esperanças pelo título da Premier League. No Arsenal, o Zubimendi, que era titular absoluto, deu lugar para o Lewis Skelly no meio campo, depois de ter jogado muito bem contra o Fulham, né? E o Arteta resolveu repetir a dose com o Rice jogando mais pela direita e o Eze pela esquerda, que é basicamente a formação que a torcida pediu a temporada inteira, sendo atendida agora. O jogo começou truncado, com o Atlético tendo 2 oportunidades ali, mas depois se fechando para tentar impedir qualquer tentativa do Arsenal, que começou a ganhar campo e pressionar um pouquinho com chutes de fora da área, coisa assim. E quando o Arsenal não tinha nenhum chute em direção ao gol ainda, o Gyökeres recebeu em profundidade um baita passe do Saliba, ele mandou um cruzamento no Trossard que finalizou. O Oblak pegou do jeito que dava, mas no rebote a bola caiu nos pés do Star Boy, Bukayo Saka, cria da casa, que abriu o placar para o time inglês. Nesse momento o Arsenal tinha 4 gols na semi da Champions em toda a sua história e 2 eram do Saka, tá? A diferença do Arsenal com o Pimentinha em campo é absurda, o nosso ídolo Doni Madueke que se cuide. No segundo tempo, 2 chances inacreditáveis, primeiro um lançamentaço pro Giuliano Simeone no erro do Saliba, que meio que recuou, né, e o Simeoninho saiu na frente, conseguiu tirar do goleiro, se atrapalhou um pouco com a pelota e errou o chute na hora de fazer o gol. Teve um bracinho do Gabriel Magalhães ali, mas eu achei muito pouco pra marcar pênalti, creio que foi mais erro do Simeone mesmo. Aí depois teve um lance polêmico em que o Griezmann finaliza e no rebote o Públio vai dividir uma bola com o Gabriel Magalhães e ela sobra com o próprio Griezmann, que sofre um pênalti claríssimo que o juiz não marca. Isso porque ele considerou falta do Públio no Gabriel Magalhães e se a gente vê no replay devagarinho, não foi absolutamente nada, mas segue o jogo, né? E aí depois teve um momento do Hincapié mandar um cruzamento perfeito pro Gyökeres, que esperou essa oportunidade o jogo inteiro, mas ele tirou demais do Oblak e mandou por cima do travessão. E aí, amigo, entrou o Arteta Ball. Já era tentar marcar mais um gol, agora o negócio era se fechar e pronto. E ajudou o fato do Atlético ter simplesmente desaparecido em campo com algumas alterações, como por exemplo o Simeone tirando o Julian e o Griezmann ao mesmo tempo. O jogo do Atlético virou bola no Sorlote e vamos torcer. E assim eles não conseguiram fazer absolutamente nada, fora uma bola que veio certinha pro Sorlote finalizar, e o homem tava naqueles dias, basicamente pegou na orelha da bola e chutou a bola nele mesmo. E assim acabou 1-0 num jogo que não foi bonito, mas o Arsenal continua completamente eficiente, mais um jogo sem tomar gol na Champions e classificado para sua segunda final de Champions na história, 20 anos depois daquela derrota em 2006. O trabalho do Arteta, com muitos tropeços, muitos poréns, muitas críticas, vai dando resultado e ele pode acabar essa temporada como campeão europeu e inglês ao mesmo tempo. E se alguém achava que o jogo de volta entre Bayern e PSG teria que ser mais calminho, olha que ele mal começou e o time francês decidiu passar longe de só controlar a vantagem, tá? Se mandaram pro ataque, o Kvara fez uma tabelinha linda de calcanhar, avançou e deixou pro Dembélé abrir o placar. Tem que ser dito o quanto que o Dembélé tá sendo decisivo mais uma vez, né? Agora, o que joga de bola, o tal do Kvaratskhelia, é sacanagem. O mata-mata dele tá sendo mais uma vez também espetacular. Aliás, já adianto que o Kvara pra mim foi o melhor jogador dessa rodada. E aí, de repente, o jogo começou a ficar pilhado e polêmico. Primeiro, a bola toca na mão do Nuno Mendes, que já tinha amarelo, mas o juiz nem falta marcou e ainda deu falta contra o Bayern de Munique. Por esse ângulo aí dá pra ver que ele achou que o Laimer meteu a mão na bola, mas o Laimer controlou a bola com a barriga. Aí dentro da área, o Vitinha manda em cima do João Neves, que meio que bloqueia a bola com o braço. Os jogadores do Bayern de Munique foram à loucura, cercaram o juizão e mais uma vez ele não deu nada. Aparentemente, a recomendação do órgão que rege as regras do futebol, a IFAB, é de que não é mão na bola quando um próprio jogador do mesmo time chuta a bola na mão do outro. E logo depois foi a vez do mesmo Jon Snow receber um cruzamento do Vitinha pra quase fazer mais um de cabeça, que nem no jogo de ida, mas o Neuer fez uma defesaça espetacular. E depois pediu pro pessoal parar de tacar coisas no campo ali, né? Teve também um chute do Musiala pro Safonov retribuir e fazer também uma grande defesa. E o segundo tempo prometia o Bayern de Munique todo no ataque, tendo que tirar os 2 gols de desvantagem. Mas o PSG, apesar de se fechar um pouquinho, saiu muito bem no contra-ataque várias vezes e criou as
principais chances de gol para diversas defesas do Neuer, que se ele não tinha feito nenhuma defesa no jogo de ida, nessa agora ele fez 6 e pra mim foi o melhor jogador do Bayern de Munique na partida. Até porque se Olise e Luiz Dias jogaram uma barbaridade no jogo de ida, agora na volta eles foram mais mansos. O Olise principalmente não foi nem sombra do que vinha fazendo na temporada. Praticamente no último lance do jogo, o Davis coloca uma bola pro Harry Kane, que já domina puxando pra canhota e manda um golaço de esquerda espetacular pra ficar ali com 14 gols na vice-artilharia da Champions League. Mas não deu tempo pra mais nada, acabou 1 a 1 e o Bayern de Munique então, rolo compressor na temporada, está eliminado da Champions League. Todo o futebol maravilhoso que eles jogaram, infelizmente, vai acabar servindo apenas para os títulos nacionais. Enquanto o PSG vai para sua segunda final de Champions consecutiva, já se tornando um time histórico, e enfrentará o Arsenal no que pode ser a revanche pelas semis da edição passada. E talvez, por que não, um duelo de filosofias completamente diferentes. Quem que ganha essa final? Deixa nos comentários.